Sobre a proteção de Deus e lembrando que todo o poder emana do povo, declaro aberta a 12ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Virgínia. Senhores vereadores, secretária, boa noite. Vamos ouvir a leitura da ata da sessão anterior. Aos 2 dias do mês de julho de 2018, na cidade de Virgínia, no prédio da Câmara Municipal, realizou-se esta sessão ordinária sobre a presidência do vereador Luiz Alberto Ribeiro. Não foram registradas ausências. Às 8 horas, o presidente declarou que, sob a proteção de Deus e lembrando que todo poder emana do povo, estava aberta a 11ª reunião ordinária e determinou a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada e assinada pelo presidente e secretário. Dando início aos trabalhos, foi feita a leitura do expediente constando do seguinte: de Carlos Eduardo Costa Negreiros, ofício número 518/2018, encaminhando a lei ordinária número 542, de 25 de junho de 2012. De 25 de junho de 2018, desculpa, gente. Ofício número 112 de 2018, encaminhando o balancete financeiro com todas as notas de empenho e respectivos comprovantes de despesas da Prefeitura Municipal referente ao mês de maio de 2018. Ofício número 508 de 2018, reencaminhando para apreciação o projeto de lei ordinária que dispõe sobre a instituição do Fundo Municipal de Educação e contém outras providências, para que seja analisado e votado em regime de urgência urgentíssima, considerando a justificativa da mensagem em anexo, matéria esta que foi encaminhada às 3 comissões permanentes desta Casa. A seguir, pelo vereador Antônio José Ribeiro, foi apresentado o requerimento número 20/2018. O vereador que esta subscreve, no exercício de seu mandato, vem requerer ao plenário desta Casa Legislativa para que seja requisitado ao senhor prefeito municipal o fornecimento das seguintes informações relativas ao provimento das 12 vagas de monitor de creche. Número 1. Informar quando o município realizará o concurso público para o provimento das 12 vagas do cargo de monitor de creche previstas nas leis complementares números 456, 472 e 5 de 456 e 472 de 2015 e número 05 de 2018. Número 2. Informar como e por quem estão sendo realizadas as atividades de monitoria, cuidado dos alunos da educação infantil das escolas do município, das turmas de creche. Número 3. No caso de ter havido contratações temporárias, informar se houve processo seletivo. Em caso positivo, enviar cópia do respectivo edital, informar quando foi aberto e concluído e enviar a relação dos candidatos aprovados. 4. Apresentar a relação dos monitores de creche contratados em 2018, indicando nome, local de lotação e data de contratação. 5. Informar se houve rescisão de contratos de monitores de creche, indicar quantos e quais contratos foram rescindidos e quando. 6. Informar se os monitores de creche também atuam ou atuavam no acompanhamento e cuidado das crianças no transporte escolar, dentro dos veículos durante o transporte. 7. Informar se atualmente há algum servidor, além dos motoristas, que acompanha os alunos menores no transporte escolar. Em caso positivo, detalhar. Número 8. Em caso negativo à questão anterior, informar se o Executivo pretende dotar os veículos de transporte escolar de monitores para acompanhar os alunos menores e quando o fará. Requer-se que o presente pedido seja atendido no prazo máximo de 15 dias, nos termos do artigo 71, 14, inciso 14 da Lei Orgânica do Município e da Lei Federal nº 12.527 de 2011, em consonância com o inciso 23 do artigo 5º da Constituição Federal. Justificativa. O município possui várias turmas de creches de alunos de 0 a 3 anos de idade
e tem o dever de mantê-las em pleno funcionamento e de atender a totalidade das crianças nessa faixa de idade, já que esse atendimento faz parte da educação infantil. Para melhor qualificar o atendimento prestado, o município possui 12 cargos de monitor de creche, sendo que 8 deles foram criados recentemente, pela Lei Complementar nº 5 de 2018, por iniciativa do Poder Executivo. Transitoriamente, a Câmara autorizou a contratação temporária de profissionais para estas 12 vagas, até o final de 2018, a fim de viabilizar o pleno e imediato funcionamento das turmas de creche. Porém, essas contratações não poderão ser prorrogadas em 2019, tendo sido dado ao Executivo o prazo de 10 meses para providenciar o concurso, imprescindível para o provimento definitivo desses cargos. De antemão, já friso que não há nenhum impedimento para a realização deste concurso, em virtude da situação pendente do concurso anterior, realizado em 2016, uma vez que aquele não incluía o cargo de monitor de creche. Além disso, a realização do concurso é importante para a qualidade e estabilidade do serviço de atendimento nas turmas de creche, visto que eliminará a transitoriedade das monitoras contratadas e dará à educação infantil um quadro pessoal em caráter permanente e contínuo. Paralelamente, estamos também preocupados com o acompanhamento das crianças pequenas, alunos de creches e pré-escola, durante o transporte escolar realizado pelo município. Afinal, o transporte faz parte da obrigação do poder público de garantir o acesso à educação, mas não basta apenas ofertar o serviço, sendo de fundamental importância garantir também a segurança das crianças. Assim, o presente requerimento tem o objetivo de obter informações que nos permitam atuar plenamente em defesa dos direitos e do bem-estar das crianças virginenses atendidas pela rede pública de ensino, e também zelar pela segurança jurídica dos atos do município, já que este poderá ser responsabilizado judicialmente por qualquer infortúnio que venha a ocorrer com os alunos transportados nos seus veículos. E precisamos prevenir para que nenhum acidente ocorra com esses alunos por negligência do poder público. Após sua leitura, foi colocada em discussão, quando pronunciou-se o seu autor. Senhor presidente, senhores vereadores, secretárias Cida e Marília, todos os virginenses aqui hoje presentes, secretária de Saúde, Paula. Esse pedido, quero deixar bem claro, que é louvável, é um direito garantido, né? O transporte escolar, inclusive da creche, e que o Executivo vem fornecendo. É da parte de alguns pais e até mesmo de motoristas que dirigem um ônibus, né, que carregam as crianças, que são bem pequenas, visto que os pais os colocam ali no ônibus e acham que ficam um pouco com insegurança. Não que vai acontecer, só que a gente tem que antever algum fato, porque a criança ela é um pouco mimada, os motoristas estão lá, aqueles que podem acompanhar os menores, não tem como olhar todas as crianças que estão dentro do ônibus. Então, esse pedido vai nesse sentido. E sobre o concurso público que pode dar garantias para os monitores que vierem a fazer esse concurso. Muito obrigado, senhor presidente. Após suas palavras, o senhor presidente fez o seguinte pronunciamento. Antes de finalizar essa reunião, eu gostaria de parabenizar o prefeito municipal pela lei que ele sancionou, a Lei Ordinária 542 de 2018, de minha autoria, que foi votada nesta casa e aprovada por unanimidade, e que é essa lei que institui no município de Virgínia a política de arrecadação e distribuição gratuita de medicamentos, farmácia compartilhada e da outras providências. Então, essa lei agora, ela dá amparo para a população que tiver remédio que não usa mais, que está dentro do prazo de validade, fazer essa doação para essa farmácia compartilhada, e eu vou ser um dos que vai ajudar, porque eu tenho um caminho de pegar bastante remédio, amostras grátis. Então, eu vou fazer de tudo para fazer o máximo possível, mas essa lei abre para todos os vereadores aqui e a população em geral. E remédio que esteja em casa não sendo utilizado mais
para fazer a doação para essa farmácia compartilhada. E essa farmácia irá doar para as pessoas que precisam. Então, eu gostaria de parabenizar mais uma vez o Executivo por ter sancionado essa lei. Sem outras manifestações, o senhor presidente vereador Luiz Alberto Ribeiro declarou encerrada essa sessão e convocou a próxima para o dia 16 de julho com o seguinte: primeiro expediente, leitura e aprovação da ata e de correspondentes recebidos do Executivo e de diversos. Segundo expediente, apresentação de indicações, requerimentos e projetos. Ordem do dia, discussão e votação dos projetos de lei números 19 e 20/2018. Levantou-se a sessão e, para constar, foi lavada esta ata que, depois de ser lida e aprovada, será assinada pelo presidente e secretário. Sala das sessões em 2 de julho de 2018. Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Aquele que for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. A ata foi aprovada. Primeiramente, vamos ouvir a leitura do primeiro expediente das correspondências recebidas do Executivo. Ofício número 528, excelentíssimo senhor presidente, com meus cumprimentos, venho por meio deste encaminhar a vossa excelência os seguintes decretos. Decretos números 162, 163, 169 e 170. Sendo que tínhamos para o momento, desde já reiteramos expressões de apreço e consideração. Atenciosamente, Carlos Eduardo Costa Negreiros, Prefeito Municipal. Ofício número 548 de 2018, informações presta a respeito do ofício número 44 de 2018 desta Casa. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao ofício em referência, no qual Vossa Excelência encaminha requerimento do vereador Antônio José Ribeiro, no qual solicita informações relativas à aplicação de recursos recebidos pelo município para pavimentação de vias públicas, temos a informar que, número 1, conforme solicitado, em anexo segue cópia do contrato de repasse número 845673/2017, M Cidades barra Caixa. 2. O termo de convênio é o próprio contrato de repasse e que os recursos foram originados por emenda parlamentar do deputado federal Dimas Fabiano, documento em anexo. 3. Conforme solicitado, em anexo segue cópia do plano de trabalho. 4. As ruas e estrada a pavimentar constam do plano de trabalho e são: Rua Crispim Gomes Pinto, em parte, com 662,65 metros quadrados, Rua Irineu Bonifácio, com 545,42 metros quadrados, e Estrada Sertãozinho, bairro Santa Luzia, com 3.035,19 metros quadrados. 5. Os recursos ainda não foram creditados, conforme lista de repasses, em anexo. 6. O município pretende realizar as obras de forma indireta e ainda não há nenhuma empresa contratada. 7. Os projetos foram enviados à Caixa Econômica Federal e estão em análise, visando sua aprovação. 8. Conforme o nobre vereador poderá observar nos locais indicados, as obras ainda não foram iniciadas. Tão logo haja definição sobre os projetos, as datas de início e previsão de término estarão disponíveis. Sendo estas informações a prestar, colocamos-nos à disposição para outros esclarecimentos que, porventura, sejam necessários. Atenciosamente, Carlos Eduardo Costa Negreiros, Prefeito Municipal.
Ofício número 549/2018, de 2018. Presta informações a respeito do ofício número 45 de 2018 desta Casa. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao ofício em referência, no qual Vossa Excelência encaminha requerimento do vereador Maurício Varela Mendes, no qual solicita informações acerca do projeto de lei número 10 de 2018, temos a informar que, número 1, seguem em anexo os documentos disponíveis no setor de tributação, os quais deverão ser organizados e padronizados depois da aprovação da lei. 2. Já informávamos no ofício 482 de 2018, de 11 de junho, que o projeto de lei, depois de aprovado e transformado em lei, criaria as condições para que fosse feito controle e fiscalização da efetiva prestação de serviço sobre o tempo mínimo de atividade diária, e etc. Dessa forma, ressaltando que a lei objetiva criar, depois de muitos anos e gestões, condições para que o serviço seja fiscalizado e controlado. Não há qualquer tipo de relatório a respeito. 3. A situação das paradas ainda persiste sem regulamentação e controle, nas mesmas condições da época em que o próprio vereador era permissionário. 4. A iniciativa do projeto de lei foi tomada em função das solicitações do Ministério Público, conforme o ofício 377 de 2018, 19 de março de 2018, solicitações que não indicaram parâmetros a seguir, conforme documentos e anexos. 5. Como já dito, a estimativa de 360 habitantes por permissão foi feita com base na população de Virgínia e num acréscimo de permissões para que tanto os atuais permissionários como novos que queiram se habilitar tenham chance de concorrer. Devemos, no entanto, ressaltar que no nosso já mencionado ofício 482 de 2018 ficou consignada a importância das sugestões a serem feitas, inclusive aquelas do nobre e ativo vereador Maurício, o que ora se reforça. Sendo estas informações a prestar, colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos, porventura necessários. Atenciosamente, Carlos Eduardo Costa Negreiros, Prefeito Municipal. Ofício número 551 de 2018 presta informações a respeito do ofício número 41 de 2018 desta Casa. Em resposta ao ofício em referência, no qual Vossa Excelência encaminha o requerimento número 17 de 2018 do vereador Maurício Varela Mendes, no qual solicita o fornecimento de informações relativas à reforma do Parque de Exposições do município, temos a informar que, número 1, segue em anexo o projeto solicitado elaborado pela área técnica da Prefeitura. 2. Não há planilha orçamentária e sim premissas para execução como cuidado com o que vai ser removido, maior aproveitamento possível do material retirado e consequente menor custo, mão de obra da própria. 3. Já informado no número 2. Número 4. O projeto, se bem entendido, oferece as respostas do vereador. 5. A reforma está sendo feita para possibilitar o término da quadra poliesportiva, conforme documento e fotos em anexo. 6. A conclusão da reforma está prevista para o final de mês de agosto de 2018, antes do início da Expo 2018. 7. Conforme dito em 2, e em virtude da grande preocupação em reaproveitar o material retirado das instalações em reforma, o nobre e ativo vereador entenderá que tal questionamento só poderá ser respondido ao final da obra. De se ressaltar que os gastos serão os mínimos possíveis e serão encaminhados para conhecimento de todos os membros dessa casa ao final dos trabalhos. Sendo estas informações a prestar, colocamos-nos à disposição para outros esclarecimentos, porventura necessários. Atenciosamente, Carlos Eduardo Costa Negreiros, Prefeito Municipal.
Agora que tem um ofício da Polícia Militar, um ofício número 56 de 2018. O assunto é proposta de lei para aumentar a segurança contra ataques a instituições financeiras no município de São Lourenço. Referência: Lei Federal 13.654, de 23 de abril de 2018. Lei Estadual 22.917, de 12 de janeiro de 2018. Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Decreto 7.102, de 20 de junho de 1983, Lei 2.811, de 28 de agosto de 2017, município de Mateus Leme, Minas Gerais, Lei 2.845, de 8 de janeiro de 2018, município de Mateus Leme, Minas Gerais, Lei 1.200, de 14 de setembro de 2015, município de Desterro, Entre Rios, Minas Gerais. Lei 2.532, de 2 de abril de 2018, município de Cachoeira de Minas Gerais. Decreto 11.914, de 6 de março de 2018, município de Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Instrução 3.03.23 de 2017, Comando Geral da Polícia Militar. O crime organizado, visando auferir maior benefício das práticas criminosas perpetradas por seus partícipes, tem direcionado suas ações para as instituições financeiras. Os caixas eletrônicos, especialmente aqueles alocados nas instituições financeiras das cidades interioranas, têm sido alvo preferencial dessas ações delituosas. A escolha desses alvos não é aleatória, posto que decorre do grande numerário disponível nesses ambientes e da fragilidade dos sistemas de segurança dos estabelecimentos, muitas vezes incapaz de dificultar a ação dos infratores. Os chamados ataques de caixa eletrônico trazem grandes prejuízos à sociedade e ao Estado, em vista da utilidade pública conferida aos terminais eletrônicos, principalmente nas cidades de pequeno porte, da sensação de insegurança gerada na população que reside ou circula nestas localidades e da ameaça à integridade física de transeuntes e de policiais militares. Neste viés, tornou-se imperioso uma ação coordenada do Estado em sentido lato para combater e deter a ação deste tipo criminoso. O aparelhamento das forças de segurança é feito e traz uma capacidade de prevenção e resposta a todo e qualquer tipo de crime, em especial ao denominado, entre aspas, explosão de caixa eletrônico, que, a depender do modo em que agem os criminosos, podem configurar delitos como furto, roubo e até mesmo latrocínio, roubo conjugado com homicídio. Como forma de atacar e combater essa criminalidade violenta, os poderes legislativos dos diversos entes federativos, União, Estados e municípios precisam criar leis que corroborem com as forças policiais no enfrentamento à criminalidade. Como pode-se observar nas referências já mencionadas, existem alguns dispositivos legais que já trazem este contexto, em especial ao tratar de itens de segurança mínimos que as instituições financeiras devem disponibilizar para evitar o sucesso de bandos criminosos em ações de ataques e bancos. A Lei 13.654, de 23 de abril de 2018, em seu artigo 2º, altera a Lei 7.102, de 20 de junho de 83, e traz a seguinte redação. Artigo 2º. Artigo 2º, inciso A. As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil que colocarem à disposição do público caixas eletrônicos são obrigadas a instalar equipamentos que inutilizem as cédulas de moeda corrente depositadas no interior das máquinas em caso de arrombamento, movimento brusco ou alta temperatura. Parágrafo 1º. Para cumprir do disposto no caput deste artigo, as instituições financeiras poderão utilizar-se de qualquer tipo de tecnologia existente para inutilizar as cédulas de moeda corrente
depositados no interior dos seus caixas eletrônicos, tais como tinta especial colorida, pó químico, ácidos insolventes, pirotecnia, desde que não coloque em perigo os usuários e funcionários que utilizam os caixas eletrônicos. Qualquer outra substância, desde que não coloque em perigo os usuários dos caixas eletrônicos. Parágrafo 2º. Será obrigatória a instalação de placa de alerta, que deverá ser fixada de forma visível no caixa eletrônico, bem como na entrada da instituição bancária que possua caixa eletrônica em seu interior, informando a existência do referido dispositivo e seu funcionamento. Parágrafo 3º. O descumprimento do dispositivo acima sujeitará as instituições financeiras infratores às penalidades previstas no artigo 7º desta lei. Parágrafo 4º. As exigências previstas neste artigo poderão ser implantadas pelas instituições financeiras de maneira gradativa, atingindo-se no mínimo os seguintes percentuais a partir da entrada em vigor desta lei. Inciso 1. Nos municípios com até 50 mil habitantes, 50% em 9 meses e os outros 50% em 18 meses. Nos municípios com mais de 50 mil habitantes e até 500 mil habitantes, 100% até 24 meses. Nos municípios com mais de 500 mil habitantes, 100% em até 36 meses. Como pode-se observar, apesar da lei federal já estar em vigor, ainda há prazo para adequação das instituições financeiras, de modo que caberá a fiscalização efetiva ao fim do prazo, bem como é interessante no município de Virgínia visitar e oficiar as instituições financeiras para entender como o processo de adequação à norma está ocorrendo. Ainda nesse sentido, o Estado de Minas Gerais publicou a Lei 22.917, de 12 de janeiro de 2018, com a seguinte redação. Ficam acrescentados ao artigo 2º da Lei 12.971, de 27 de julho de 98, os seguintes parágrafos, 1º e 2º. Artigo 2º. Parágrafo 1º. As instituições bancárias e financeiras disponibilizarão em tempo real as imagens a que se refere o inciso 3 do caput, quando solicitadas pela Polícia Militar de Minas Gerais, PMMG, na forma de regulamento. Parágrafo 2º. A autoridade de polícia judiciária poderá solicitar à PMMG ou às instituições bancárias e financeiras as imagens a que se refere o inciso 3 do caput. Como percebemos, a União e o Estado de Minas Gerais já movimentaram seus poderes legislativos e produziram normas que obrigam as ações preventivas por parte das instituições bancárias e financeiras. No entanto, ainda no Estado de Minas Gerais, alguns municípios, de maneira inovadora e preocupados com a segurança de seus munícipes, já legislaram acerca do assunto, conforme se vê adiante, que é a Lei nº 2.811, de 28 de agosto de 2017, e ainda em Mateus Leme foi publicada a seguinte Lei 2.845, em 8 de janeiro de 2018, e na cidade de Cachoeira de Minas, a Lei 2.532, de 2 de abril de 2018. Conforme exposto acima, o município tem competência e deve legislar e exigir que as instituições financeiras aumentem a segurança em suas agências e corroborem com as forças de segurança do Estado. Virgínia é uma cidade de pequeno porte e não conta com muitas agências bancárias, o que permite uma fiscalização em loco por parte da Prefeitura. Como já existem leis a nível federal e estadual que regulamentam de forma parcial, a matéria é interessante que a Casa do Povo chame os gerentes dessas instituições financeiras para discutir o assunto em audiência pública, inclusive com a participação dos órgãos públicos com interesse na matéria,
para a consolidação de uma proposta efetiva para o município de Virgínia. Certo de contar com a colaboração de Vossa Senhoria, aguardamos o retorno desta iniciativa e nos colocamos à disposição. Atenciosamente, Edmir Tadeu Gonçalves, 3º Sargento da PM, comandante do Destacamento Policial de Virgínia. Inexistindo matéria a ser tratada no segundo expediente, daremos início à ordem do dia. Anuncia a discussão do projeto de lei número 12A, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019. Convido o vereador Antônio José Ribeiro, relator da Comissão de Educação, Saúde e Serviços Públicos, para fazer a apresentação da emenda número 1/2018 aditiva. Emenda número 1 ao projeto de lei número 12. Assunto: trata-se do projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências. Emenda número 1, aditiva. Ficam acrescentadas as seguintes metas ao anexo 1 do projeto de lei em tela, que contém relação de metas e prioridades do município para o exercício 2019. A. Acrescentar na seção 6 Progresso e Amparo Rural. Apoio financeiro ao Sindicato Rural de Virgínia para seu funcionamento em apoio ao desenvolvimento das atividades agrícolas. B. Acrescentar na seção 7 Evolução Urbana. Calçamento ou pavimentação de vias urbanas com prioridade para as seguintes vias: Rua João Batista Filho, Rua Noé Palma, Rua Paralela Rosário Labau Shoas, Rua Sebastião Labau Shoas. C. Acrescentar na seção 13, promovendo o desporto e lazer. Criação e implementação do Fundo Municipal de Esportes, com destinação de recursos para a realização de eventos esportivos, projetos de desenvolvimento e da prática esportiva para crianças, adolescentes e jovens. Justificativa. A presente emenda tem o objetivo de acrescentar de forma mais detalhada algumas metas de projetos e atividades a serem executadas pelo município de Virgínia no ano de 2019. As metas ora sugeridas são baseadas em demandas que recebo cotidianamente da população virginense, especialmente do setor rural, de moradores de algumas ruas que considero mais necessitados de calçamento e dos praticantes de esportes. Sala das sessões, em 16 de julho de 2018, Comissão de Educação, Saúde e Serviços Públicos, presidente da Comissão José Carlos da Silva, membro Anderson Chagas Ribeiro e relator Antônio José Ribeiro. A emenda está em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, secretária Cida, assistentes aqui hoje presentes, essa emenda, como na última reunião, sobre as metas e prioridades para 2019, nós tivemos as discussões de vários assuntos, dentre eles algumas prioridades, não para o ano de 2019, como prioridades apontadas que podem ser atendidas pelo Executivo. A intenção dessa emenda foi essa, e agradeço à comissão e a todos os vereadores que estão aprovando. A emenda está em votação. Quem for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. A emenda foi aprovada por unanimidade. A seguir, convido o vereador Anderson Chagas Ribeiro, relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, para fazer a leitura do parecer a respeito do projeto de lei número 12A. Parecer emitido em conjunto pelas comissões de Constituição, Legislação e Redação, de Educação, Saúde, Serviços Públicos e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Assunto: Projeto de Lei Ordinária número 12A/2018, Legislador número 20/2018, de 13 de abril de 2018.
Relatório. Trata-se do projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Parecer. As comissões de Constituição, Legislação e Redação, de Educação, Saúde e Serviços Públicos e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, após analisarem o projeto de lei número 12A/2018 em epígrafe, tem a dizer que o mesmo foi redigido em linguagem parlamentar e atende às regras da técnica legislativa. Entende-se que a LDO é o ato preparatório para a elaboração do orçamento anual, portanto, deve conter as metas e prioridades da administração pública para o exercício subsequente, incluindo as despesas de capital, assim como orientações para a elaboração da lei orçamentária anual, e ainda dispor sobre as eventuais alterações na legislação tributária. Observamos que o teor do projeto em análise apresenta-se praticamente idêntico ao que foi apresentado no último ano, atendendo satisfatoriamente os parâmetros exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Constituição Federal. Além do texto principal e do anexo de metas e prioridades, a proposta de lei também traz em anexo vários demonstrativos e relatórios contábeis que trazem informações exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e um conjunto de quadro demonstrativo das metas e prioridades do município para 2019, anexo 1º. Porém, são limitados à discriminação das ações orçamentárias programadas, sem informações sobre o valor a ser fixado para cada ação. Contudo, apesar do pouco detalhamento das metas, o projeto em tela mostra-se regular e legal, não havendo nenhum impedimento sobre o aspecto jurídico para sua aprovação pela Câmara. Quanto à emenda apresentada pela Comissão de Educação, Saúde e Serviços Públicos, a mesma é legal, não possui incompatibilidade com o plano plurianual e, por isso, tem condições de ser aprovada pelo plenário. Conclusão. Posto isto, legalmente o projeto de lei está em ordem e, diante dessas considerações, as comissões analisadoras emitem o parecer em conjunto para aprovação do projeto de lei número 12A/2018, legislador número 20/2018, com a emenda número 1 apresentada pela Comissão de Educação, Saúde e Serviços Públicos. É o parecer, sala das sessões em 16 de julho de 2018, Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Marcílio Torres Porto, presidente da comissão, Devair Dimas Marins, membro, Anderson Chagas Ribeiro, relator, Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Marcílio Torres Porto, presidente da comissão, Antônio Carlos de Almeida, membro, Maurício Varela Mendes, relator, Comissão de Educação, Saúde e Serviços Públicos, José Carlos da Silva, presidente da comissão, Anderson Chagas Ribeiro, membro, Antônio José Ribeiro, relator. O parecer e projeto estão em discussão. Está em votação. Quem for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. Foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos, passaremos à discussão do projeto de lei número 19/2018, que dispõe sobre as instituições de Fundo Municipal de Educação e contém outras providências. Peço ao relator da Comissão de Constituição, vereador Anderson Chagas Ribeiro, que por gentileza faça a leitura do parecer a respeito da matéria. Parecer emitido em conjunto pelas comissões de Constituição, Legislação e Redação, de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e de Educação, Saúde e Serviços Públicos. Assunto: Projeto de Lei Ordinária número 19/2018, de 14 de março de 2018. Relatório:
Trata-se do projeto de lei que dispõe sobre a instituição do Fundo Municipal de Educação e contém outras providências de autoria do Executivo Municipal. As comissões de Constituição, Legislação e Redação, de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e de Educação, Saúde e Serviços Públicos, após analisarem o projeto de lei e epígrafe, têm a dizer que está apresentado em forma correta, com observância da boa técnica legislativa. O projeto, quanto ao seu conteúdo, segue aos padrões ordinários de regulamentação de fundos contábeis públicos, abordando questões como a gestão do fundo, artigo 3º ao 5º, as suas fontes de recursos, artigo 6º, a sua caracterização orçamentária, artigo 7º, 8º e 11º, as prestações de contas, artigo 9º, e a sua vigência ilimitada, artigo 12º. O artigo 2º menciona especificamente a criação de um CNPJ próprio para o Fundo Municipal de Educação. Nota-se que o projeto cria um fundo de abrangência ampla que não se restringe à movimentação dos recursos do Fundeb, mas abrange também outros gastos da educação, como gastos de gestão, construção e manutenção de imóveis para a rede municipal e para a administração da educação municipal, aquisição de uniformes para alunos, alimentação escolar, modernização da gestão, etc. O artigo 10 ainda prevê que os recursos do fundo serão aplicados também em programas e projetos de melhoria para a qualidade de ensino e aumento do nível de escolaridade da população e na democratização da gestão da educação pública. O artigo 6º reafirma a abrangência ampla do fundo, incluindo dentre as suas receitas as transferências do Fundeb, transferências do FNDE, outras dotações orçamentárias do município e recursos de convênios firmados pelo Departamento Municipal de Educação. O projeto também dispõe sobre algumas regras de gestão do FME, prevendo as atribuições do gestor do fundo, artigo 3º, que se supõe seja o diretor municipal de educação. No artigo 4º, institui-se o Conselho Diretor do Fundo, composto pelo diretor municipal de educação, o diretor de finanças da prefeitura, um pedagogo e um diretor escolar. As competências desse conselho diretor são elencadas no artigo 5º. O artigo 13 autoriza o Departamento Municipal de Educação a editar os atos necessários para o cumprimento desta lei, ou seja, para implementação e funcionamento do Fundo Municipal de Educação. Tal projeto teve algumas de suas disposições aperfeiçoadas em relação ao projeto de lei número 9/2018, apresentado no mês de março passado e que foi retirado após alguns questionamentos feitos pela Câmara, tendo retornado à pauta com algumas correções de contradições e com o acréscimo de alguns novos dispositivos que ressaltam a observância obrigatória das leis federais e municipais relativas ao Fundeb. Conclusão. Diante do exposto e considerado que tal projeto, depois de aprovado e sancionado, irá proporcionar aos trâmites dos recursos da educação maior transparência, de acordo com a mensagem enviada pelo Executivo. As comissões analisadoras concluem pela sua aprovação sem emendas, pois formalmente o projeto atende aos requisitos mínimos exigidos pela legislação. É o parecer. Sala das Sessões em 16 de julho de 2018. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Marcílio Torres Porto, presidente da comissão. Devair Dimas Marins, membro. Anderson Chagas Ribeiro, relator. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Marcílio Torres Porto, presidente da comissão. Antônio Carlos de Almeida, membro. Maurício Varela Mendes, relator. Comissão de Educação, Saúde e Serviços Públicos. José Carlos da Silva, presidente da comissão. Anderson Chagas Ribeiro, membro.
Antônio José Ribeiro, relator. O parecer e o projeto está em discussão. Está em votação. Quem for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. O projeto foi aprovado por unanimidade. Encaminhe os projetos de lei números 12A e 19 de 2018 ao Executivo, para que as propostas de lei sejam sancionadas e publicadas. Não havendo mais nada a ser tratar, declaro encerrada essa reunião ordinária e convoco a próxima para o dia 6 de agosto, às 18 horas. Boa noite a todos.